E vamos avançar. Hoje é um dia importante e ruim, né? Uhum. Porque temos uma longa luta pela frente. Isso mesmo, Reinaldo. O novo tarifaço de Trump contra o Brasil entrou em vigor nesta quarta-feira, ameaçando até 11 bilhões de dólares em exportações. A decisão de Washington de impor a tarifa adicional de 25% afeta cerca de 3 mil produtos e foi tomada a partir de uma investigação da seção 301 do Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos sobre práticas comerciais consideradas injustas. O novo tarifaço deve afetar exportações de etanol, máquinas agrícolas, papel e vestuário. O governo Lula projeta que o tarifaço deve atingir cerca de 18% das exportações aos Estados Unidos. Reinaldo. Ó, é, só hoje, lembrando que isto foi planejado ao longo de um ano, foi 15 de julho do ano passado, se anunciou a abertura da investigação base na tal seção 301, com 6 alegações contra comerciais brasileiras, todas elas falsas. Na verdade, é só a disposição de tarifar e é o modo que os Estados Unidos entendem a sua relação com o mundo. Né? É assim. Né? Trump ignora que chegou o capitalismo. Né? Hoje, quem defende esse globalizado é gente como Xi Jinping, como Luiz Inácio Lula da Silva, são menos países da União Europeia. Né? O Trump não. O Trump é o protesto mais obtuso, né? Que pode até trazer um ganho ou outro imediato aos Estados Unidos, mas que, na verdade, o condenam, né? A, a secundarização em relação à China. Né? Eu até brinquei outro dia aqui, você não estava aqui ainda, estava o Rafael, e ter brincado no programa da coisa. Eu digo assim, talvez, né, Trump seja um agente chinês. Né? É claro que é uma brincadeira. Né? Tem um filme maravilhoso chamado Sem Saída, com Kevin Costner. Né? Bom, não existe spoiler de clássico, né? Mas o Kevin Costner é um agente ultra especializado da Marinha e é colocado para investigar a existência de um tal de Nikita, que seria um agente soviético, que está infiltrado no establishment americano e no núcleo de decisões do Pentágono. Bom, adivinha quem é o Nikita? O Nikita é o próprio. Então, Trump é o Nikita chinês, né? Malgrado suas intenções, porque, evidentemente, com essa coisa estúpida, ele está privilegiando a China. Né? Quem tem crescido com essa história é a China. Né? Porque a China tem procurado fazer negócio sempre que um país de tarifas, a China se solidariza e ela, a própria China, negocia, porque ela tem como fazer isso. Ela tem economia para isso. Né? E ele vai, enquanto isso, arrumando adversários no seu próprio campo político, o que não deixa de ser notável. Com você, Reinaldo. Então há uma coisa de notável na forma como o Trump faz as suas coisas. O marciano que viesse de fora olharia e diria assim: bom, quem são mesmo os inimigos dos Estados Unidos? Ah, a Rússia. E, no entanto, o Trump tem uma excelente relação com Putin. Porque, no fim das contas, eles têm lá um pensamento muito coincidente. Né? O Putin diz: a Ucrânia é minha, eu faço o que porra eu quiser da Ucrânia. E está lá, e continua a fazer. Né? E o Trump pensa a mesma coisa. Né? Então, o Putin toma a Ucrânia, o Trump autoriza que Israel pratique genocídio em Gaza, autoriza, saúda, né? Fala, inclusive, chegou a falar em ocupar Gaza, vamos ocupar, fazer um resort.
não sei o quê, vai, sequestra o presidente da Venezuela, né? É vagabundo, mas ele foi sequestrado, né? Então ele pensa a mesma coisa. Aí o Marciano falaria, o inimigo, a China. Não, sem dúvida, os Estados Unidos fazem coisas, já vamos, não podemos deixar que a China... Mas o que acontece com a China nesse tempo? A China está ganhando mercado. Qual o prejuízo que a China está tendo com essas coisas que os Estados Unidos têm feito? Além de nenhum. Hum? Hum? Coisas que governantes, tem um dos líderes africanos chegou a dizer, nós negociamos com os Estados Unidos e eles só vêm dar bronca e tentar impor as suas coisas para nós. Nós conversamos com a China e a China nos dá aeroporto, nos dá porto, cria infraestrutura. A China criou a chamada, depois eu peço que as pessoas, não agora, né? Uma hora ali pesquisa, criou a Rota da Seda dos países que fazem negócios especiais, relações bilaterais com a China. A China se expande e os Estados Unidos vão perder influência. Vai ver, Leonardo, o Trump é um agente chinês. Né? Vai saber. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quarta entrevista à Rádio Bandeirantes que apenas um acordo poderia melhorar a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Abre aspas. Nada vai, independentemente de resultado de eleição, melhorar essa relação se não um acordo, afirmou o ministro, ressaltando que a vitória de um candidato de direita por si só não resolveria o imbróglio e que os Estados Unidos buscam restabelecer uma zona de influência na América Latina. Abrindo aspas novamente, aí eu acredito na necessidade, na obrigatoriedade de realizarmos um acordo, fecha aspas. Elias Rosa voltou a dizer que a sobretaxa não dá ao Brasil o direito de perder a razão e afirmou que para acionar a lei de reciprocidade, o governo precisa primeiro calcular o tamanho do impacto das novas tarifas e depois dimensionar qual medida poderia corresponder a uma resposta equivalente. Qual sua avaliação, Reinaldo? Quanto à questão mesmo da reciprocidade, né? Não faz sentido dar tiro no pé só para mostrar, brinquei ontem no programa, só para mostrar que a gente é corajoso, né? Acho que usei aqui a imagem também, né, Leonardo? Chega à beira do abismo, né? Você, seus amigos, aquelas brincadeiras de moleque idiota, diz assim, quero ver quem tem coragem de pular. E pode ter um que fala, eu tenho. Né? A única coisa chata é que depois não vai dar para voltar a falar, viu como eu tive? Não é para pular no abismo. Precisa ver com calma a questão da reciprocidade. Essa história é muito importante. Não, o Flávio fica sugerindo, e o Eduardo também sugere, que se Flávio ele pode negociar. O Eduardo fez um vídeo sobre isso. Se o Flávio for eleito, ele negocia. Atenção, o mandou uma carta para o Rubio pedindo para não aplicar as tarifas, que não seria bom, tal, repetindo aquela ladainha que ele repetiu no ISTA, né, no Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos. E recebeu a resposta do Rubio. Acho que foi dia 26. O Rubio mandou a resposta. Olha, não vamos ter que estar, não adianta. Deixando claro que não tinha a ver com Lula. Tarifar. Mas agradeceu que o Flávio seu para colocar a sua equipe, se eleito for, à disposição dos Estados, o que inclusive é crime. 89I do Código Penal. Então, de fato, seja esse governo, fosse um governo de direita, a tarifa estaria aí, porque o Trump está tarifando, agora vai tarifar. Essa semana sai a tarifa por causa de supostos trabalhos forçados, não sei o quê, que o Brasil importaria. Vai sair tarifa nova, mas não é só o Brasil, não tem 30 países que estão nessa. Né? E eu já vou avançando, Léo, para 11. O governo tem uma nova rodada, vai ter uma nova rodada com empresários agora. Vamos ver o que vai acontecer.
brasileiro que estava de joelhos para essa turma, né? Como se os Bolsonaro tivessem feito alguma coisa, seja em favor do agro, seja em favor da indústria, né? O próprio disse cidade, mas cuidado, né? Para que a reciprocidade olho por olho, a reciprocidade de duas pessoas que ficam cegas, porque olho por olho pode acontecer dos dois ficarem cegos. Então, é bom que se tente negociar, né? E qualquer que seja a decisão, o papel do Brasil é negociar sempre. Né? No último caso, a reciprocidade pode ser depender de um determinado setor para proteger um determinado setor, pode até ser, né? A ver. Mas qualquer decisão que só para dar uma resposta acabe sendo pior para nós, não pode ser. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, a BIMAC, de máquinas, da indústria de máquinas, dizendo assim, não tem que ter reciprocidade, mas aí começou a fazer toda uma ladainha, mais isenção fiscal, mais não sei o quê. Vamos parar de misturar as coisas. Parar de misturar as coisas, que o Brasil também não está podendo abrir mão de receita tributária. Também não é isso. Né? Também não é isso. Vamos devagar. Cada coisa no seu lugar. E eu quero, como a gente está perto do encerramento, eu quero ir para 13 aí, né? Porque é importante essa questão, é importante lembrar mais uma vez, né, essa questão. Reinaldo, o Lula pediu que as centrais sindicais adotem uma posição mais dura no enfrentamento à postura de Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, no caso do tarifaço. Em nota divulgada na semana passada, a Fiesp atribuiu ao governo Lula a responsabilidade pela decisão dos Estados Unidos contra o Brasil. A cobrança foi feita por Lula ao presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, durante a convenção do PDT no início da semana. Procurado pelo jornal O Globo, Neto disse o seguinte, abre aspas, ele disse que as centrais precisam ir lá na porta da Fiesp. A gente discutiu se iria ou não. Eu disse que nós estamos fazendo o enfrentamento. Só não fomos para a porta para não promover o SCAF. Esse cara parece que perdeu a vergonha na cara. Fecha aspas. E aí, Reinaldo, uma cobrança necessária? Necessária, não acho que tenha que ir à porta da Fiesp necessariamente, mas sabe quem deveria cobrar a Fiesp? Os empresários. Que, vocês, com tudo que a família Bolsonaro tem feito, precisa tomar cuidado para não dar escaras no joelho, de tanto ficar de joelhos. E a nota da Fiesp, de fato, uma nota vagabunda, covarde, mentirosa. E o que prova que a nota é vagabunda, covarde, mentirosa, o tarifaço contra o Canadá. O que prova que a nota é covarde, vagabunda e mentirosa, é um anúncio que o Trump já fez e que vai meter uma tarifa de 100% sobre genéricos nos Estados Unidos. Porque disse, não, as empresas que produzem genéricos têm de vir produzir aqui, que era o que já estava naquela carta de 9 de julho que ele mandou ao Lula, né, em que ele falava do Bolsonaro, etc., tinha um parágrafo que dizia, senhor presidente, se as suas empresas vierem produzir aqui, ou seja, as empresas saírem do Brasil e para os Estados Unidos, aí não tem tarifa. Bom, mas nem precisava nesse caso mesmo. Né? É isso aí. Amanhã estamos de volta.